eu fiz aqui um pequeno recorte de uma live que o Geraldinho fez num canal. E eu tirei aqui, é uma live de mais de umas 2 horas, e eu tirei aqui 15 minutinhos que conta uma vida de Chico Xavier, Bezerra de Menezes e Geraldinho, vindos oriundos de Capela. Então eu achei bem interessante para nós entendermos como toda essa história começou. Vamos lá, então. Consegue pensar em um acontecimento junto ao Chico que tenha te marcado de tal forma assim que você nunca esqueceu, algo que ele tenha te dito e que você leve isso para a vida e lembre sempre? Por exemplo, eu vou citar rapidamente, eu não posso contar tudo, porque senão a gente não sai daqui. Né? Mas numa ocasião, eu tive um sonho muito, que não é sonho. Eu tenho a facilidade de desdobramento espiritual e trânsito no mundo espiritual e também de recordação de vidas passadas. E aconteceu que numa dessas ocasiões, eu estava plenamente consciente, e então eu me visualizei dentro de um porta-aviões. Eu era uma espécie de, pela roupagem que eu vestia, eu devia ser um marinheiro raso nesse porta-aviões, obedecendo ordens, ali na... foi muito interessante que eu reconhecia do meu lado 2 dos meus tios avós, dessa família Machado. O meu tio Walter Machado e minha tia Nair Machado Pascoal, só que ela era homem. E todos 3 éramos marinheiros rasos. E nós estávamos na cabine de comando de um porta-aviões. E esse porta-aviões, essa esquadra, eu não sei como chama isso na Marinha, mas tinha vários navios menores, né, junto ali daquele porta-aviões, diante de uma grande cidade, que era eu sabia que era a nossa capital. Uhum. E só para termos de comparação, essa grande cidade parecia Nova York porque eu via prédios de mais de 100 andares de altura. Só que eu sabia que não era Nova York, porque Nova York é uma cidade que está na ilha de Manhattan, que é sob o rio, nos 2 lados tem o rio Hudson. E essa outra cidade era uma cidade que tinha a foz de 2 rios diferentes, de um lado e de outro. E imediatamente entrou nessa cabine de comando do porta-aviões um almirante, eu não sei qual que é o nome, o posto máximo da Marinha. Eu acho que é almirante, não é isso? É isso aí. Então, entrou um almirante, mas ele era muito bravo, né? Muito bravo. E ele deu um murro na mesa, junto com o comandante do porta-aviões, e eu lembro que ele gritou que a bomba estava vindo. Quem que era esse comandante? Era Chico Xavier. Olha. Esse almirante. Não o comandante. Era o almirante da... O bravo. E aí eu vejo o holocausto nuclear. Eu vejo a bomba caindo nessa cidade e aquele cogumelo nuclear nos consumindo tudo, né? E eu acordo completamente empapado de suor, em choque, em estado de choque mesmo, né? E eu fiquei muito intrigado, que sonho estranho e tal. E eu fui a Uberaba. A primeira coisa que eu pensava é que eu preciso contar esse sonho para o Chico, né? E quando eu cheguei na casa dele, tinha umas pessoas lá na sala de almoço dele, e falei com ele assim, Chico, com o olho arregalado, eu tenho um sonho para te contar. Na mesma hora, parecia que ele sabia já de antemão. Na mesma hora, ele mandou todo mundo sair da sala. Ficou sozinho comigo. E
e pediu que eu contasse. E quanto mais eu contava, eu contei aqui resumidamente, né? Eu não me lembro o ano, mas deve ser no final da década de 80. Eu tinha 20 e poucos anos, né? E aí ele foi arregalando o olho, quanto mais eu contava, e ele virou-se para mim e falou assim, mas você foi muito longe, meu filho. E eu falei assim, mas como, Chico? Como muito longe? Porque a bomba atômica, porta-aviões, aviões, isso é tudo muito perto, né? Uhum. Não é, eu pensava, isso é o quê? Da Segunda Guerra Mundial? Não pode ter sido. Porque eu via prédios de mais de 100 andares. E aí ele falou assim, isso não foi sonho, isso foi uma recordação sua. E você foi muito longe. Eu falei, não, Chico, mas não pode ser recordação, porque bomba atômica nós tivemos em 1945, com as duas bombas atômicas americanas em Hiroshima e Nagasaki. E essas cidades não são cidades modernas. Eu vi uma cidade tipo Nova York. Aí ele falou assim, não, isso não foi na Terra. O que você viu, Geraldinho, aconteceu há 7.000 anos atrás. Jesus! E aí ele explicou, e eu fiquei arregalado, assim, eu fiquei petrificado. Mas como, Chico? Como que eu vou reconhecer, lembrar uma coisa que aconteceu 7.000 anos atrás? Eu falei, porque está no trauma, isso está na sua alma. É um trauma profundo que você tem. Porque isso que você viu era a nossa capital. A nossa capital. E essa bomba, isso foi em Capela, um dos planetas que gira em torno de Capela. E essa bomba que caiu em nossa capital, na realidade, foi um revide. Porque a nossa nação é que lançou a primeira bomba. E você quer saber mais uma coisa, Geraldinho? Sei o quê, Chico? Você sabe quem é o presidente da nossa nação que apertou o botão nuclear em Capela? Eu não faço a menor ideia, Chico. Aí ele falou assim, é doutor Adolfo Bezerra de Menezes. Chocado. Né? É por essa razão, Geraldinho, que quando ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, já redimido, ele alcançou a sua redenção no Rio de Janeiro, quando desencarnou como presidente da Federação Espírita Brasileira. É por essa razão que quando Maria Santíssima enviou a ele o convite para que ele ascendesse ao mundo espiritual superior para se transformar num ministro dela, ele respeitosamente declinou do convite, dizendo que ele não se sentia na altura ainda de se situar na tarefa de ministro de Maria Santíssima, porque muitos tutelados dele ainda estavam na Terra resgatando os débitos da guerra nuclear de Capela. E enquanto ele não tirasse da Terra, enquanto ele não socorresse até o último, ele não ia se sentir liberado. Gente, que história! Olha... Agora, vocês imaginam, eu guardei isso há muito tempo, muito pouca gente sabe disso. E agora vocês imaginam quem é Chico Xavier, né? E em determinado momento ele vai dizer que ele guardava na memória mais de 40.000 anos, integralmente na memória. Bom, e aí ele falou, né? Isso que você viu aconteceu 7.000 anos atrás, foi a razão do nosso degredo de Capela,
porque essa guerra nuclear aconteceu mais ou menos 5.000 antes de Cristo. Por isso vocês não imaginam a minha alegria quando nós vencemos a data limite. Né? O 20 de julho de 2019, que foi o final do período de 50 anos, período de exceção, né? O período da moratória final que a Terra teve, e nós vivemos 50 anos com o risco de termos uma terceira guerra mundial. E o Chico, quando o Chico me contou isso, em 1986, sobre a data limite, né? Naquela época ele era pessimista. Ele achava que o mundo entraria em guerra nuclear. Ele, inclusive, deu várias entrevistas, a gente tem vídeo dele falando isso. Ele era mais pessimista. Mas ele dizia que se a gente vencesse a data limite, que é 20 de julho de 2019, aí eu lembro dele fazendo assim com a mão, né? Nenhum de nós pode prever os avanços que nós teremos a partir desta data. Os avanços no campo da tecnologia, da ciência, da medicina, da sociologia, da economia. Em todos os setores nós vamos ter um avanço extraordinário, até o ponto em que a ciência vai desvendar todos os mistérios da vida após a morte, da reencarnação, das doenças do corpo físico, da pluralidade dos mundos habitados. Nós entraremos em contato com as civilizações extraterrestres. Tudo isso vai acontecer depois de 2019.